Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to this class. Vocês são todos muito bem-vindos a essa aula. Organize aí seu material. Você já sabe que durante as aulas você precisa fazer algumas anotações, precisa responder algumas questões. Então, esteja preparado porque nossa aula já vai começar. Então, eu vou começar falando do objetivo dessa aula, que é empregar de modo adequado as formas verbais em orações condicionais do tipo 1, que são as if clauses, para expressar ações de causa e consequência. Tenho duas perguntas aqui para vocês. Você sabe o que são comic strips? Vocês já ouviram falar? Sabe o que significa? Sabe identificar frases na primeira condicional? Bom, vamos ver então com mais detalhe. Comic strip is an art form that combines texts and images with the goal of narrating stories of various genders and styles. Então, a comic strip nada mais é do que uma forma de arte, que ela combina texto e imagens com o objetivo de narrar as histórias de vários gêneros e estilo. Então, isso é que é uma comic strip, né? É uma arte, a arte de escrever textos usando imagem, usando palavras e narrando vários tipos e estilos de gêneros. They are usually published in magazines, books format, or in strip published in magazines and newspapers. Então, eles normalmente, as comic strips, elas são publicadas nas revistas, em formatos de livros e também tem as tirinhas que são publicadas normalmente nas revistas e também nos jornais. Então veja, comic strip, gente, nada mais é do que histórias em quadrinhos, ou então aquelas tirinhas mais curtas que a gente encontra nos jornais, nas revistas, né? E muito também na internet. Tem um exemplo aqui de uma tirinha, de uma comic strip, que nós vamos ler juntos agora. Acompanhe comigo. A gente tem ali a imagem, é sempre importante vocês fazerem a leitura também da imagem. A gente vê ali, né, o Dr. Zook e o Agar. A tirinha do Agar, é importante a gente conhecer também um pouquinho dos personagens, né? A tirinha do Agar, ele é um viking, ele é, assim, uma pessoa comelona, não cuida muito da sua saúde. E aqui ele está fazendo uma consulta com o médico da família. A família dele é ele, a esposa, que é a que aparece ali no segundo quadrinho, e eles têm um casal de filhos, um menino e uma menina. Então, ele está numa consulta médica com o Dr. Zook e o médico diz para ele assim: Agar, if you don't change your lifestyle, I won't be your doctor much longer. Agar, se você não mudar o seu estilo de vida, eu não serei o seu médico por muito tempo. E o Agar vai para casa. Quando ele chega em casa, a esposa pergunta para ele: What did Dr. Zook say? He is thinking of getting out of the medical profession. Então, veja, ela pergunta, o que o Dr. Zook disse? E aí ele diz, ele está pensando em deixar a profissão médica. Então, nós temos essa tirinha, né, que nós vamos analisar agora. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, ó. Number 1, answer according to the text. De acordo com essa tirinha. Does Dr. Zook think of getting out of the medical profession? Letter B, why did Agar misunderstand? Então veja, na letra A eu estou perguntando, o Dr. Zook está pensando em deixar a profissão de médico? Realmente é isso? Na letra B, por que o Agar entendeu errado, entendeu mal o que o médico disse? Analise bem aí a tirinha, vou dar um tempinho para você responder no caderno, de preferência em inglês, e eu já volto para a gente corrigir.
Vamos corrigir então? Vamos ver a resposta de vocês? Nós temos ali, ó, o Dr. Zook realmente está pensando em deixar a profissão médica? No, he doesn't. Não foi isso que ele disse, né? Ele disse que ele deixaria a profissão, deixaria de ser médico se o médico do Agar, se ele não mudasse o estilo de vida. Por que o Agar entendeu errado, então? Because he doesn't want to change his lifestyle. Porque ele não quer mudar o estilo de vida dele, o estilo comelão, sedentário, né? Ele não quer mudar esse estilo de vida. Número 2. Qual é o humor da tirinha? Explique. Bom, as tirinhas, ela tem essa finalidade, né? É um texto mais curto, tem essa finalidade de entreter as pessoas e elas normalmente têm um lado de humor, né? Um lado cômico. Então, eu quero que você identifique nessa tirinha o que tem de humor nela. Você vai explicar com as suas palavras, pode ser a resposta em português, ok? Já voltamos. E aí, vamos conferir a resposta de vocês, então? Qual é o humor dessa tirinha? É que o Dr. Zook diz que se Agar não mudar o estilo de vida, não será o médico dele por muito tempo. Isso porque Agar morrerá logo e não porque o doutor deixará a profissão. Então, ele entendeu errado, né? Porque ele não quer mudar o estilo de vida. Então, é mais fácil dizer que o Dr. Zook vai mudar de profissão, deixar de ser médico. Mas, na verdade, não foi isso que ele quis dizer. Então, esse aí é o humor da tirinha. Bom, esse texto, ele traz uma oração no first conditional. E nós vamos estudar aqui a estrutura desse tipo de frase. Nós temos ali, ó, if e o simple present. O if significa se e nós usamos ele junto com o verbo no presente simples. Na segunda parte da oração, nós usamos simple future. E para isso, nós temos que usar o will, que é o verbo auxiliar do futuro, junto com o verbo principal. Então, nós temos aqui o exemplo. Agar, if you don't change your lifestyle, I want to be your doctor much longer. Se você não mudar o seu estilo de vida, eu não serei o seu médico por muito tempo. Nós temos aqui a estrutura na forma negativa. O negativo do presente simples, nós usamos don't ou doesn't. Lembrando que o doesn't é só para ele ou ela, he, she ou it. E, então, eu tenho don't change, que está no presente simples. A outra, eu estou usando won't, que é o will junto com not, abreviado. Então, fica I want e o verbo principal ali, que é o be. Agora, nós temos um esqueminha aqui, porque as frases condicionais, elas são estruturadas, são duas frases compostas, formada por duas orações. Uma das orações é a if clause. Ela sempre vem acompanhado da palavrinha if e ela expressa uma condição. A segunda parte da oração é a main clause, é a frase principal. Ela expressa o resultado. It's not important which clause comes first. Não importa qual é a frase que venha primeiro. Eu posso estruturar a minha frase usando primeiro o resultado, a main clause, e em seguida usar a if clause, aquela que eu vou usar com if, que expressa a condition, a condição.
Então, não tem problema, eu posso inverter a ordem, mas a estrutura verbal continua a mesma. Então, quando que nós usamos a first conditional? Usamos a primeira condicional para falar de uma ação futura que é possível ou provável de acontecer. Então, pode vir a acontecer aquela condição no qual o resultado está ali na outra oração. Há uma grande chance de que, dadas as condições expressas, o resultado será aquele determinado na sentença. Então, existe uma grande possibilidade de que isso venha a acontecer. Temos aqui uma outra comic strip também do Agar, em que a gente consegue observar ali a esposa do Agar em frente a um espelho. E ela olha para o espelho e diz, "Magic mirror on the wall, who is the fairest of them all?" Espelho, espelho meu, né? Aquela frase que a gente conhece. Quem é a mais bonita de todas, a mais formosa de todas? E aí o espelho sighed, quer dizer, fala sussurrando. "They say the truth will set you free, but if I tell the truth, I'll get broken and someone will have 7 years bad luck." Então ele diz, eles dizem que se você fala a verdade, você fica livre. Mas se eu falar a verdade, eu irei me quebrar e alguém irá ter 7 anos de azar. Então, de acordo com essa tirinha, identify in the comic strip the phrase that express condition and the one that express result. Você vai encontrar ali na tirinha 2 orações, que é a first conditional. E eu quero que você identifique qual é a parte da condição e qual é a parte do resultado. Então, você vai copiar a frase como está na tirinha, mas separando em 2 partes, a condition e o result, certo? Eu vou dar um tempinho para que você faça isso, eu já volto para corrigir. Vamos conferir então? A frase é essa, né? A que expressa condition, a condição, ela diz if I tell the truth. O espelho está dizendo, se eu falar a verdade, I will get broken and someone will have 7 years bad luck. Eu quebrarei e alguém terá 7 anos de azar. Veja, aqui nós temos a oração com o resultado. A condition é feita com o verbo no presente simples, o verbo tell, falar, e a segunda feita com will you get broken, que é eu irei quebrar. Temos outra tirinha, essa agora é do Garfield, e falando dos personagens dessa tirinha, a gente tem aqui o John, que é o dono do Garfield, e o Garfield, que a gente já conhece as características dele, né? Ele é um gato preguiçoso, comilão, não gosta de segunda-feira, né? Bem folgado. Então, vocês vão analisar aqui a comic strip e vocês vão completar a frase que foi retirada do texto na first conditional. Lembrando daquela estrutura, gente. If e o verbo no presente simples, a segunda parte da oração ou a parte do resultado, will e o verbo. Letra A. If you hang up on me, you break my heart. Então, o verbo que você vai utilizar é o que está entre parênteses, nas 2 situações. Vou dar um tempo aí para que você responda no seu caderno.
Let's check your answer. Vamos lá conferir a resposta de vocês então. Para completar essa frase, nós vamos usar então o verbo hang up no presente simples, que vai ficar então, if you hang up on me, you will break my heart. Aqui eu usei o will, futuro, junto com o verbo na forma básica dele. Então, vamos lá entender a tirinha, né? Ele está no telefone falando com a Ellen, que é a namorada dele, né, do John, e ele diz, Ellen, if you hang up on me, you will break my heart. Se você desligar na minha cara, você vai quebrar o meu coração. E aí a gente escuta um barulhinho lá, né, ó, clique, ela desligou na cara dele. E aí ele, né, todo sorridente lá, né, diz assim, now we'll wait for the guilt to set in. Agora vamos esperar a culpa se instalar. Ou seja, ele está imaginando que ela vai se sentir culpada por ter desligado o telefone na cara dele. E o Garfield ali do lado pensando, né, and wait, and wait, and wait. Espere, espere que essa ficha, né, essa culpa nunca vai chegar, ela não vai se sentir culpada por isso. Temos aqui outra tirinha também do Garfield, né? E foi tirada ali a fala dos dois primeiros balões para que vocês completem também com a first conditional. Aqui vocês vão usar o verbo continue e o verbo blot out, tá? Preste atenção, a frase que tem o with, presente simples, a frase do resultado, o futuro simples. Mais um tempinho aí para vocês. Let's check. Vamos conferir então? If you continue, presente simples, to gain weight at your current rate in 7 years, you will blot out the sun. Então, se você continuar ganhando peso como você tem ganho nos últimos 17, como você tem ganho ultimamente, em 17 anos você bloqueará o sol. Ou seja, se você continuar guloso desse jeito, comelão desse jeito e preguiçoso desse jeito, como você tem sido até agora, daqui a 17 anos você vai estar bloqueando o sol. E aí, né, o Garfield, o John diz assim, where are you going? Onde você está indo? Né? E ele sai, né, andando. To get a donut and a flashlight. Eu vou pegar um donut, que é aquele doce, né? E vou pegar uma lanterna. Ou seja, ele não está nem aí para isso, né? Ele vai continuar comendo e se ele bloquear o sol, ele vai usar uma lanterna. Esse é o Garfield, né, gente? Muito interessante as tirinhas do Garfield. E número 5. Crie uma comic strip fazendo uso de uma frase na primeira condicional. Lembre-se de pensar em uma ação futura que seja possível de acontecer e também na estrutura da primeira condicional. Então, você vai pensar em uma história, né, uma tirinha. Você pode fazer com 2 quadrinhos, 3 ou 4, no máximo 4, porque as tirinhas são histórias curtas. Então, se você quiser fazer com 2, 3 ou 4, fica a seu critério. Desde que nessa historinha que você for contar aí na sua tirinha, você inclua uma frase na first conditional. Lembrando da estrutura dela, ó, if e o verbo no simple present, no presente simples, o will e a forma básica do verbo principal quando você for colocar o resultado dessa condição. E veja, essa condição precisa ser possível de acontecer. Provável, não pode ser uma coisa impossível, ok? Vou dar um tempo para você pensar,
organizar aí a sua frase nessa estrutura e eu já volto. Ok? Conseguiram fazer, gente? Olha, se não deu tempo de você terminar, fazer os desenhos, escrever todas as frases, não tem problema, você pode terminar depois. O importante é que você compartilhe essa atividade com o seu professor e com os seus colegas. E se surgiu alguma dúvida aí durante a elaboração da atividade, você também pode pedir ajuda ao seu professor. What did we study today? O que nós estudamos hoje então? Nós lemos e interpretamos algumas comic strip, as tirinhas, e conhecemos orações condicionais e a estrutura principalmente aqui da primeira condicional. Temos então as referências. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Bye, bye!